Olá pessoal, caros professores, caras professoras. No nosso encontro de hoje nós vamos estar mencionando sobre a formação. Formação inicial e formação continuada. Qual, na sua opinião, é mais importante? A formação inicial ou a formação continuada? Ou será que as duas? Se você pensou que as duas, acertou. Que a formação inicial é importante porque é o primeiro momento que você tem ingresso no mundo ou na profissão de professor. Mas só ela não basta. É necessário também que o aprendizado continue por toda a vida. Aprender é um ato contínuo. E só pode ser mudada essa sociedade que estamos a partir do momento que se pensar e repensar a formação do professor. A formação do professor enquanto construtor do conhecimento, enquanto o profissional que colabora na construção da cidadania, que colabora para uma sociedade melhor. Formação clássica do professor ou do educador, como preferirmos. A princípio, o professor era um autodidata. É importante nós traçarmos uma linha do tempo para uma melhor compreensão. Que inicialmente as pessoas aprendiam a ler como? Não tinha ninguém, então era mesmo querer aprender. E onde se aprendia? Nos mosteiros, não é? Em casa. E as pessoas aprendiam e passavam isso aos outros. Mas as primeiras instituições visando a formação do professor surgiram no século XVII, lá na Áustria e na Alemanha. E aí começaram a profissionalizar escolas para formar professores. Mas não é essa universidade que hoje nós conhecemos, era formar o professor em escolas normais. Com a imprensa, com o advento da imprensa, o que aconteceu? Era preciso democratizar o saber. E para isso, era necessário profissionais. E que profissional era adequado, então? Que profissional devia entrar nesse cenário? Era o professor. Surgiram mais escolas nesse período. Mas o século XIX, o século XX, foi quando teve o grande avanço das escolas normais como um todo. Foi necessário, então, profissionalizar, preparar alguém para ensinar. Lembre que, a princípio, ser professor era uma profissão masculina. Demorou muito tempo que as mulheres ingressassem nesse mercado. Também para as mulheres ingressarem nesse mercado tinha uma razão de ser. Quem de vocês sabe por que a mulher começou a ser professora? Por quê? Porque permitia conciliar a profissão doméstica, os afazeres de casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido e também ministrar aulas. E também acharam que a mulher era mais pacienciosa na arte de ensinar. Lembre que, a princípio também, ensinar era tido como uma arte, não é? Depois de um tempo, ela passou a ser considerada como ciência e voltou hoje em dia mostrar para nós que é necessário criatividade. É necessário aprender com arte para poder ensinar também criativamente. E quando surgiu as primeiras escolas no Brasil? E onde foi? Você sabe onde? Sabe quando? Então vamos ver. A primeira escola normal brasileira foi criada em Niterói, Rio de Janeiro, no ano de 1835. O curso normal, criado em 1835, tinha o objetivo de formar professores para atuarem no magistério de ensino primário e era oferecido em cursos públicos de nível secundário, hoje ensino médio. A partir da criação da escola no município da Corte, várias províncias criaram escolas normais, a fim de formar o quadro docente para as suas escolas de ensino primário. Vocês puderam perceber que a primeira escola normal foi criada em 1835 em Niterói, mas qual o intuito da criação dessa escola? Justamente aí em Niterói, que pertencia, ao Rio de Janeiro. Por que isso? Porque era para educar a nobreza. Então, escola não era para todos. A educação não era um bem universal e nem direito de todos. Era aqueles
que fazia parte da camada superior. Então, eram os nobres que frequentavam a escola nesse período. E o Rio de Janeiro, porque ali era instalada a corte. Então, não foi por acaso que foi instalada lá a primeira escola normal, não é? Hoje, nós temos a escola enquanto um bem universal. Ela está lá, consta na nossa Constituição, na nossa Carta Magna. Nós temos uma lei de diretrizes e bases da educação que diz que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Naquela época, não. Naquela época era um direito de poucos, mas era um dever do Estado, porque o Estado que propiciava a educação para o pessoal. Vamos ver como era formada esses cursos, como eram compostos os primeiros cursos de licenciatura que surgiram no Brasil. As licenciaturas foram criadas nas antigas faculdades de filosofia, nos anos de 1930, em resposta à preocupação com o preparo de docentes para a educação básica. Elas se constituíram segundo a fórmula 3+1, em que as disciplinas de natureza pedagógica, cuja duração prevista era de 1 ano, justapunham-se às disciplinas de conteúdo, com duração de 3 anos. Esses cursos eram ministrados em 3 anos e somente 1/3 que era dedicado às disciplinas pedagógicas. Em 1 ano significava. E os outros 2 anos, as disciplinas científicas, as disciplinas técnicas, era o chamado 3x1. Era um momento que foi denominado racionalidade técnica, que achavam que, para ensinar, bastava o conhecimento específico do conteúdo, da disciplina. Por exemplo, se você ia ser professor de matemática, então para que aprender sociologia, para que aprender filosofia, para que aprender mesmo língua portuguesa? Porque você ia ser professor de matemática. Era o chamado ensino fragmentado, era o chamado ensino newtoniano, cartesiano, que cada um ficava só sabendo aquilo que ensinava e não conseguia fazer essa junção com os outros conhecimentos. Era denominado, então, racionalidade técnica. O que será que isso significa? Vamos ver, pessoal. Na racionalidade técnica, a atividade profissional consiste em resolução de problemas instrumentais, tornada rigorosa por intermédio da aplicação da teoria e da técnica científica. Esse tipo de ensino era muito questionado e, infelizmente, encontra espaço ainda em alguns cursos de licenciatura. Alguns cursos que não conseguem transpor o paradigma científico newtoniano cartesiano para esse novo paradigma que é um paradigma holístico, que é o paradigma da união, que é o paradigma da junção dos saberes e não da divisão dos saberes. Críticas resultantes do modelo da racionalidade técnica. Quais as críticas deste modelo? A primeira delas é a dicotomia entre teoria e prática. É a separação entre teoria e prática e, com isso, não se consegue fazer a praxis pedagógica. A praxis, o que é a praxis? É você aliar a teoria, os conhecimentos adquiridos por meio da leitura, por meio da literatura, pela prática, que é a vivência, é o fazer. E esse sistema, essa racionalidade técnica não conseguia fazer essa união, essa inter-relação. A articulação, que é um novo momento, que se chama articulação entre a teoria e prática. Uma outra coisa era uma formação essencialmente técnica em detrimento à parte pedagógica. Também a escola era tida como um mero repasse de conhecimentos. O professor, é aquele momento então que o professor era detentor do conhecimento, era o dono da verdade, é aquele quem dominava e o aluno era a tábula rasa. A escola também é desvinculada da sociedade, desvinculada da comunidade. E aí, a escola se fechava no seu mundo, a escola não recebia informações nem inter-relações com a comunidade, cada um trabalhava também, não existia a parte administrativa, não existia uma coesão. O diretor era aquele que ficava no seu gabinete, o coordenador era quem elaborava todos os
planos de ensino, chegava o professor pronto, era um currículo que prescrito sim, que todo currículo tem que ter a parte prescrita, que tem que ter uma grade nacional de base nacional, mas tem que ser a sua base local e que aí nós podemos discutir, nesse momento da racionalidade técnica não possibilitava isso. Era uma coisa muito hierarquizada. E o professor sentia como também um ser não preparado. Porque se eu tive um ano só de disciplinas pedagógicas, e as disciplinas eram ainda nesse período, eram no tempo, o quê? Que se passou, quando as licenciaturas, passou por um período, do período militar, que também ele vinha um pacote fechado. As disciplinas de história, que não se podia explicar o porquê que os acontecimentos, por exemplo, o descobrimento do Brasil, a independência, não se podia explicar o verdadeiro fato. Todo mundo era herói. E é esse modelo questionável, é esse modelo que nós temos que evitar, é esse modelo que nós que trabalhamos com formação de professores não podemos mais admitir que não se forme o ser integral. Um homem enquanto um ser triuno, corpo, mente e espírito. É em busca dessa visão progressista, dessa visão holística, que se busca uma nova racionalidade, uma nova forma do ensinar e uma nova forma do aprender. Vamos ver alguma coisa que nos diz sobre isso. Os programas de formação de docentes estão impregnados de diferentes concepções, refletindo uma prática que ainda tem como base o domínio do conteúdo específico desarticulado da realidade. Vocês podem perceber, ou perceberam pela fala, que a partir da década de 90 se exigiu do profissional da educação uma nova postura. E daí também foi denominado racionalidade prática. Vamos ver o que significa racionalidade prática. No modelo de racionalidade prática, o professor é considerado um profissional autônomo, que reflete, toma decisões e cria durante sua ação pedagógica, a qual é entendida como um fenômeno complexo, singular, instável e carregado de incerteza e conflito de valores. Vocês puderam perceber pela fala do professor Diniz que na racionalidade prática toma por base o construtivismo. Construtivismo, se vocês lembrarem, é lá a teoria pensada, idealizada por Piaget, em que o pessoal, o aluno, nós somos construtores do conhecimento. E aí é necessário, então, que o professor construa a partir da sua prática. Mas pensem, é uma prática que não pode ser descolada da teoria. Tem que tomar cuidado que tudo que é demais é ruim e tudo que é de menos também. Que foi um período que era só racionalidade técnica. Daí veio com o professor Donald Salco, Tardif, Perrenu, e mesmo aqui o nosso movimento no Brasil, com o professor Paulo Freire, veio dizendo que então vamos mudar a racionalidade prática, que tem que se pensar naquilo que o professor faz no chão da sala, que nós chamamos, no chão da escola. Mas daí também o pessoal começou só a pensar na prática e esqueceu da teoria. Então tem que se pensar, racionalidade prática sim, mas não se pode perder de vista a teoria. É a teoria que vai dar embasamento ao meu saber fazer, não é? É um saber fazer ou é um fazer embasado pela teoria. Porque senão eu também fico praticando, por exemplo, você lá está ensinando a sua criança a fazer continha. Você lá está lá ensinando, nós sabemos que não pode mais decorar tabuada, que a criança tem que aprender a partir do seu raciocínio lógico, que ele vai construir conhecimento. Então não adianta você falar para ele que 2 mais 2, né, 2 vezes 2 é 4. Você tem que mostrar para ele quando chegou o 4, não é? Daí se chama construir. Mas essa construção se dá embasada em quê? Na teoria. Eu tenho que ver, será que a forma como eu estou agindo está sendo correta? E muitas vezes é necessário também eu socializar. Eu tenho que dividir com os colegas, eu tenho que socializar esse meu conhecimento para que as críticas surjam. Por meio das críticas eu sei se é adequado ou não, por meio das críticas eu vou adequando
o meu ato pedagógico, o meu fazer pedagógico. Então tem que tomar muito cuidado nas literaturas, quando você lê, tem que tomar cuidado para fazer a interpretação, ser crítico na interpretação. E aí é outro problema, pessoal, a criticidade. Quando nós falamos construir conhecimento, a base construtivista tem também por respaldo essa questão da criticidade. É um fazer crítico, é a reflexão crítica, é refletir sobre a ação, o saber fazer. O modelo de formação profissional exige um currículo que tenha por eixo norteador um fazer continuado. É um contínuo. A gente fala que um professor, na sua formação, deve ter a formação continuada, estar sempre presente. E um termo novo para vocês anotarem lá no caderninho de vocês, nos vocábulos, que é o contínuo. Essa formação presente, essa formação permanente, é a formação que nos exige a continuar sempre lendo, pesquisando, aprimorando conhecimentos. Vamos ver algo a esse respeito. A prática profissional adquire uma realidade própria, independente dos construtos teóricos dos pesquisadores e de procedimentos elaborados por técnicos. Assim vista, a prática se constitui em um espaço de aprendizagem autônoma e imprescindível de mobilização de saberes e de competências específicas, ou seja, uma instância de produção desses mesmos saberes e competências que, ao incorporar uma parte da formação, torna-se um espaço de comunicação e de transmissão desses saberes e competências. Esse modelo supõe que haja transformações constantes na nossa prática docente e nessa prática vigente, que temos lá a formação inicial, que se termina num curso superior, mas que não possamos ficar acomodados. Vamos ver o que nos diz o professor Maurício Tardif. A formação usual visa habituar os futuros docentes à prática profissional de professores de profissão e a fazer deles práticos reflexivos. Esse novo tipo de formação exige que tenhamos um centro de gravidade. O que isso significa? Uma formação de cunho geral e uma formação de cunho específico. De cunho geral, que nós chamamos, são as disciplinas que dão embasamento para que a educação seja tomada como ciência. A sociologia, a filosofia, a antropologia, a biologia, todos esses conhecimentos é necessário para que o professor consiga se formar, ter um corpo teórico suficiente para alicerçar a sua prática. E quais são os conhecimentos específicos? São aquelas, a didática, a estrutura e funcionamento de ensino, o estágio curricular, são aquelas que nos ensinam a como ministrar aulas, a gestão democrática, as políticas educacionais, são aquelas que diz respeito à ciência da educação, especificamente da ciência e da educação. Mas a educação, para que seja considerada como a ciência, nós sabemos que ela não tem um corpo próprio de conhecimentos. Ela se ampara nas outras áreas, e isso que faz a educação essa área multidisciplinar, ou muitas vezes pluridisciplinar, não é? E é necessário que nessa formação nós tenhamos todo o conhecimento dessas outras áreas. Porque como eu vou trabalhar com a criança se eu não consigo inseri-la no mundo da socialização, no contexto social? Como eu vou também trabalhar com a aprendizagem se eu não consigo ter noções da psicologia da educação? Como eu vou trabalhar com essa criança se eu não consigo perceber quando ele apresenta uma dislexia ou que ele está tendo alguma dificuldade de aprendizagem, que ele não aprende, não é porque ele não estuda, que são as dificuldades como a descalculia, a desortografia, aí a psicologia dá-se respaldo. A filosofia, como pensar em valores se eu não tenho noção da filosofia? Então é necessário todos esses embasamentos. Claro que também não podemos esquecer então da didática. Competências necessárias ao docente. Que competências são necessárias para o fazer docente?
para o fazer pedagógico. E aí, vocês vão encontrar várias competências. Mas vamos pegar o pensamento do professor Nova para ver quais eixos de competência ele acrescenta. A primeira competência necessária ao docente é a organização. Hoje, um professor não é mero transmissor de conhecimento, mas também não é apenas uma pessoa que trabalha no interior de uma sala de aula. Vocês puderam perceber pela fala do professor Nova que o professor não é o detentor do saber. Não é aquele que domina todo o conteúdo, mas é aquele que aprende e ensina. Como nos diz Paulo Freire, é aquele que de repente aprende, mas aquele que também ensina. Eu ensino enquanto aprendo e aprendo enquanto ensino. Vamos ver qual é o outro nível de competência que o professor Nova nos oferta. O segundo nível de competências é muito importante e está relacionado com a compreensão do conhecimento. Não basta de ter o conhecimento e transmiti-lo a alguém. É preciso compreendê-lo, ser capaz de reorganizar, ser capaz de reelaborá-lo e de transpô-lo em situação didática em sala de aula. Percebam que o professor não é só um mero repetidor de conteúdo. Ele não é só um papagaio que vai repetindo aquilo que dizem. Imagine vocês que no início do ano letivo você recebe um livro didático e você vai para a sala de aula com o seu livro debaixo do braço e chega lá você lê e você não pode fazer interferências, você não pode fazer nada a não ser repassar conteúdos. Imagina que monótono seria. Porque você estava fazendo? Você ia ser só um mero reprodutor do conhecimento. Lembre que você é alguém que produz, é alguém que tem a capacidade de produzir e construir conhecimento. É isso que a escola exige de nós, que exige que nós façamos, que para nós também poder contribuir com o nosso aluno, é necessário que nós sejamos pesquisadores, é necessário que nós não só aceitemos aquilo que está escrito, mas também possamos questionar. Pensem, não é porque está escrito nos livros que nós temos que concordar, nós temos que fazer uma leitura crítica, a interpretação daquilo. Eu concordo, é útil, e aí sim estaremos praticando a nossa ação pedagógica de forma consciente, de forma reflexiva. Necessidade da formação continuada. O que você entende por formação continuada? Nós estamos falando de formação inicial, formação continuada. Agora, formação inicial nós já vimos. Nós já passamos também por formação continuada. Mas vamos ver o que nos diz a professora Vera Candal. Formação continuada é o processo que deve ter como locus da formação a própria escola. Ter como referência fundamental o reconhecimento e a valorização do saber docente e levar em consideração as diferentes etapas do desenvolvimento profissional. A formação continuada deve ter como locus a própria escola. E nessa formação continuada, nós devemos fazer cursos que agreguem valor ao nosso dia a dia. Por exemplo, você aí, professor de língua portuguesa, o que é importante você fazer cursos? Curso de literatura infantil, que é tão importante contar histórias, a arte de contar histórias. E nós não sabemos narrar histórias, porque que muitas vezes nós não desenvolvemos na criança esse gosto pela leitura. Que muitas vezes nós contamos a história de uma forma tão monótona, não é? Cursos como esses, as oficinas psicopedagógicas, poder trabalhar com nossos alunos, oficinas de atividades lúdicas, como trabalhar com jogos na escola, como trazer os jogos para a aprendizagem. Nós sabemos que a criança aprende muito mais facilmente através do lúdico. Mas nós não sabemos muitas vezes como fazer. Achamos que a ludicidade significa custo. E não é isso. Você pode pegar caixinhas de fósforo, pegar material reciclado como um todo, não é? As antigas sucatas, aliás, sucatas que é uma palavra que nós não devemos mais mencionar. Mas quando nós falamos muitas vezes material reciclado, dá a impressão que é um material que nós nem sabemos o que é. Não é? As garrafinhas de refrigerantes. Agora, você pode fazer coisas lindas com as crianças, para isso fazendo cursos. Então, faça um curso de formação continuada que agregue valor,
que acrescentem ao seu dia a dia. Não participem de cursos, muitas vezes, só para constar carga horária. É comum, pessoal, eu chamo a atenção para isso, que eu conheço alunos que dizem assim, professor, você sabe onde tem um curso que eu estou precisando nas atividades complementares. Eu tenho que fazer um curso porque isso conta a hora e eu não preciso fazer uma disciplina, estou correndo atrás de curso. Eu falei, não, fazer curso a gente tem que agregar valor, tem que saber para quê e onde eu vou poder utilizar. Então, tudo tem que ter significado. A formação continuada significa isso. Não fazer curso por fazer, mas que ele agregue valor, que ele traga contribuição para a minha pessoa e para o meu fazer pedagógico também. Professor Nova, mais uma vez, nos acrescenta muito a esse respeito. Vamos ver o que ele nos diz. O aprender contínuo é essencial e se concentra em 2 pilares: a própria pessoa como agente e a escola como lugar de crescimento profissional permanente. O professor Nova nos diz que a escola é local próprio, então, para desenvolver as novas aprendizagens. E essa formação continuada deve ocorrer, sim, no ambiente da escola. Mas quando ele diz isso, não significa que eu não devo fazer também, sair em busca de outros cursos. Quando ele fala isso, não significa que eu só tenho que restringir a escola onde eu atuo. Não, eu devo buscar cursos fora, mas que agreguem valor para a escola, agreguem valor para o meu trabalho. As concepções da formação continuada. Vários são os modelos que apresentam concepções da formação continuada para professores. Um deles é o professor Nova. Nessa concepção, ele apresenta 2 formas. O modelo estrutural, que é aquele técnico-científico, é aquele que se busca na academia, é aquele conhecimento sistematizado, que tem por trás um currículo a ser seguido e que deve ser levado em consideração todos os aspectos concernentes a essa formação técnica, científica, que dá embasamento à formação profissional ao fazer docente. E, por outro lado, ele tem o modelo cognitivista. Esse modelo é baseado no construtivismo, que traz por meio a bagagem que você tem, ele agrega valores à sua prática diária, à sua vivência, e isso que ele une, esses 2 modelos, aquilo que a academia faz e aquilo que você tem inato para fazer um só. Essa união, e aí você tem uma concepção de formação continuada. É aquilo que vai te agregar, que vai somar e vai acrescentar. Que ele diz que você, para construir conhecimentos, tem a sua bagagem, aquilo que você traz com você, que você aprende no seu dia a dia, que você aprende em casa, que nós não somos uma tábula rasa, mas que com isso é necessário academia. A academia vai estruturar, como estruturalista, ele estrutura, ele dá uma forma por meio do quê? Por meio da técnica e por meio da cultura e por meio da ciência. Tem outros modelos, por exemplo, o modelo da professora Gatti. A professora Gatti também apresenta a sua concepção de formação continuada. A professora Gatti é uma professora brasileira, a professora Nova era português, e a professora Gatti é brasileira. E ela diz, que ela cita a questão da especialidade, que é necessário o professor, quando termina a sua graduação, buscar cursos de especializações para poder aperfeiçoar seu conhecimento. A questão didático-pedagógica, não é? Que é muito importante que a pessoa tenha conhecimento da didática, do como fazer. A professora Bernadette Gatti ainda acrescenta para nós a questão da socialização, a questão histórico-crítica. Nós não podemos fazer educação sem contextualizar. Nós temos que saber o que está acontecendo. Por exemplo, o que aconteceu na década de 20, o que aconteceu na década de 50, na década de 60. Todos esses fatores interferiram nas políticas públicas e, de contrapartida, também nas políticas educacionais. Educação e tecnologias da informação. Nós sabemos que, atualmente, não se pode mais educar como
lá na década anterior, porque as tecnologias estão presentes na nossa sala de aula e nós temos que buscar novas formas de ensinar para poder inserir as tecnologias no nosso fazer pedagógico. Vamos ver o que nos diz o professor Gaudêncio Frigoto a esse respeito. A integração do trabalho com novas tecnologias no currículo como ferramentas exige a reflexão sistemática acerca de seus objetivos, suas técnicas, dos conteúdos escolhidos, das habilidades, enfim, do próprio significado da educação. Percebam que as tecnologias têm que estar a serviço da educação e não a educação a serviço das tecnologias. As tecnologias estão na sala para auxiliar o professor no seu dia a dia e não se tornar escravo disso. O que é necessário para o professor, essa construção do perfil nessa sociedade do conhecimento, nessa sociedade informatizada? Primeiro, buscar conhecimentos adequados para poder ministrar suas aulas. Segundo, pensando que tecnologia é tudo. Tecnologia desde o livro que ele tem em mãos até o computador. O outro educador que acrescenta para nós também sobre a formação continuada e fala sobre competências é o professor Philippe Perrenot. Vamos ver então o seu conceito de formação continuada. A formação continuada deve ser entendida como uma ação na busca de um conhecimento formal, uma tomada de consciência de sua praxis, da própria atividade pedagógica. Pessoal, na aula de hoje podemos refletir sobre a formação inicial, a formação continuada. Nós falamos sobre a racionalidade técnica, racionalidade prática e a necessidade de nós continuarmos estudando sempre, buscando conhecimentos, para que nós possamos fazer da nossa prática pedagógica um momento satisfatório, um momento feliz e um momento de realização. Como dicas de estudo, eu recomendo esse livro, Formação Continuada dos Professores e a Prática Pedagógica, da professora Maria Aparecida Behrens. É um livro que foi transformado em texto da sua tese de doutorado. Vale a pena ser lido. E o outro livro é o livro do professor Philippe Perrenot, das novas competências para ensinar. Ele nos dá dicas de como fazer pedagógico no nosso dia a dia. Bons estudos a todos!